Então, o que é importante também saber? Essa questão do 0 a 3 é interessante, porque lá nos anos 90, eu acho que foi nos Estados Unidos, eh, essas noções de tudo o que acontece no cérebro entre 0 e 3 anos de idade, serviram para que o governo, para que tivesse um movimento que se chamava Zero to Three Movement, movimento de 0 a 3. O que foi isso? Pessoas da área da saúde, da área das ciências, de neurociências, neurobiologia, através desses achados, através desses conceitos, né, da importância desse período da vida, convenceram as autoridades políticas, pessoas que tomam decisões na política, de investir dinheiro nesse período, na educação desse período da vida. Então, dali que surgiu? Um monte de projetos que foram atrás disso, que foram para, por exemplo, bairros mais pobres e onde as crianças talvez não iam para a escola tão cedo, mas começaram a montar programas para estimular essas crianças, né, nessa idade, para melhor prepará-las para a escola mais tarde e para a vida. Isso foi muito positivo, porque de fato estimular a criança em qualquer idade, desde o nascimento, é preciso e é muito importante. Mas isso não pode se confundir com bombardear a criança com esses estímulos, né? Então, assim, tudo na medida do normal e tudo na medida do que a criança é capaz de interpretar, fazer e aprender em cada fase, né? Então, 0 a 3 é essencial, mas assim como 3 a 5, 3 a 6, colegial, todas as etapas da infância, da adolescência e até a vida adulta, né, no sistema de desenvolvimento do cérebro, né, e da pessoa. Então, é importante, assim, esse Zero to Three Movement, com essas noções, ajudou a implementar políticas boas, sistemas bons, e certamente não deve ser menosprezado, mas não pode existir no sentido de pensar de minimizar a importância dos outros períodos do desenvolvimento. E também precisa ter cuidado, porque quando a gente fala, então tudo bem, 0 a 3 é ótimo, vamos lá, é o melhor momento, vamos superestimular a criança. Isso pode ser também ruim, né? Porque nada adianta você criar né, estímulos que a criança não processa ainda. De fato, teve outra anécdota interessante, que também nesse período, anos 90, mais para o final, não sei se vocês recordam, mas não sei se aqui teve no Brasil, mas nos Estados Unidos, teve um movimento, a Disney desenvolveu, junto com uma mãe que teve essa ideia, uma série de vídeos. Era um videocassete, né, na época, aqueles VHS, que eram vídeos chamados Baby alguma coisa. Então, tinha Baby Mozart, Baby Einstein, Baby Newton, enfim. E a ideia era apresentar para bebê muito pequeno, né, na época de 0 a 3, estímulos visuais, auditivos, que estimulassem, né, o desenvolvimento de alguma forma. É interessante porque esses vídeos não foram baseados em nada. Foi assim uma ideia de uma mãe. No fim, era uma ideia bacana, porque era assim, vamos pôr a criança para ver esse vídeo, dar um momentinho para os pais fazerem outras coisas, né? A babá eletrônica, vamos dizer assim, né? A babá tecnológica. E por um tempo isso foi vendido, ficou muito popular, sem nenhuma base científica, e foi só assim, os depoimentos de alguns pais que tinham comprado, positivos, que levaram muitas pessoas a comprarem. Foi, como eu falei, foi a ideia de uma mãe, quem comprou foi a Disney e divulgou e vendeu, e foi uma coisa multimilionária. Uns anos depois, algumas universidades se juntaram e decidiram fazer um estudo sobre isso e ver se de fato tinha algum efeito positivo ou negativo. E os resultados foram bem desapontadores, no sentido que eles acharam um grupo muito grande de crianças que eles tinham acompanhado desde pequenos e viram que as crianças que tinham assistido esses filmes, esses vídeos, quando eram pequenininhos, comparados com o grupo controle, que não tinha assistido, tinham de fato atrasos significativos no desenvolvimento, na linguagem e outras variáveis também. Quando esses resultados saíram, né, à luz, houve todo um movimento, tentaram, acredito, processar a Disney e não ganharam, conseguiram que a Disney colocasse nos vídeos uma informação extra dizendo que acredito que a informação que eles colocaram foi que não havia evidência científica que isso funcionasse. E, de fato, não é bem o que aconteceu, né? Houve
evidência científica que isso não funcionava, e houve que de fato podia ser ruim. Mas acho que o resultado foi ruim, não conseguiram, as pessoas que estavam lutando para isso, não conseguiram que a Disney colocasse a informação certa, mas de qualquer jeito, e continuaram vendendo o produto, né? Então é importante, porque se quanto mais sabemos, menos a gente entra nessas roubadas, né? E essas informações, produtos, né? Com fins lucrativos, obviamente sem nenhuma base real ou científica. Então, basicamente isso, mas eu quero dizer mais uma coisa aqui, que é super importante durante o período de 0 a 3, assim como o resto da vida? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa nesse período é a parte emocional. As emoções são sempre super importantes. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem algumas coisas, assim, esse período é crítico ou sensível, no sentido que é particularmente receptivo, o cérebro está particularmente aberto, receptivo a esses estímulos que podem ser positivos, mas também é vulnerável a estímulos negativos. Então, é muito importante que, mais do que tentar bombardear a criança com um monte de estímulos, assim, para aprender matemática, música, linguagem, o que for, que durante esse período o cerebrinho ainda não é capaz de absorver tudo isso e processar tudo isso, geralmente, né, no cérebro normal, com desenvolvimento normal, mais importante do que isso é cuidar do aspecto emocional. Então, a criança tem que viver num ambiente emocionalmente estável, onde tudo o resto vem depois. Então, criando esse ambiente emocionalmente adequado, a gente permite que todos os outros processos, todas as outras aprendizagens cognitivas, motoras, enfim, ocorram no momento certo de forma adequada, tá bom? Então, é isso aí. Espero ter sido clara, espero ter talvez gerado curiosidade em quem não sabia desse tema e enfim, continuem pensando e sendo curiosos e querendo mais informações, porque isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada, obrigada pelo convite e tudo de bom para todos vocês.